Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Quero compartilhar um texto ao seu coração nessa manhã. Texto conhecido, uma passagem muito conhecida, acredito, sua, mas que falou muito forte ao meu coração. Quero compartilhar algo ao teu espírito. A palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 31 ao 37. Olha só o que diz a palavra do Senhor. As palavras de Davi, elas chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, ele irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo, ele toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, quando aparece um urso que leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército dos Deus vivos. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos do filisteu. Disse então Saul a Davi diante de tudo isso: vá, e que o Senhor esteja com você. Essa história, ela não é somente sobre Davi e Golias. Essa história, ela vai remeter ao nosso foco. Aonde está o nosso foco para enfrentar os gigantes da nossa vida? Essa história vai mostrar que realmente o que faz a diferença na hora da batalha é as experiências que nós temos com Deus na nossa caminhada. Essa história não é sobre Davi e Golias, não é somente sobre Davi e Golias, mas tem a ver com as nossas vidas, com gigantes que não são pessoas, mas que muitas vezes se levantam contra nós todos os dias. Existe um gigante para que nós possamos derrotar, vencer. Sabe, esses gigantes quando o medo se aproxima, gigantes quando a dúvida se apresenta em nossos corações, gigantes quando a alma começa a ficar angustiada. Uma voz do Golias que se torna tão forte em nossas vidas que muitas vezes empurra a sua vida para um ambiente de incapacidade, dizendo para você: você não é capaz, você não tem forças para vencer essa situação. Uma voz de fraqueza quer invadir a sua alma, uma voz de incapacidade, de apostasia, de desânimo quer invadir a sua alma. Esses gigantes, ele tende a se levantar. E isso acontece até que um dia alguém se levanta. Até que um dia alguém se desperta com um espírito diferente, com coragem e com um foco diferente. A coragem daquele jovem para enfrentar não só o Golias, mas também os seus irmãos, para enfrentar a Saul. Seus irmãos, quando você lê o versículo 17, depois o capítulo 17, depois você pode ver, você vai ver que eles tentaram resistir a Davi. Houve uma resistência até com palavras, dizendo: o que você está pensando, Davi? Você é muito presunçoso. Você em querer enfrentar esse gigante. Enfrentar Saul dizendo: olha, você não pode lutar. Você é muito jovem, você é incapaz de lutar contra ele. Ele é um guerreiro preparado, você não. Ele é preparado para a guerra, mas você é um rapaz, um jovem. Mas Deus, ele tinha uma história diferente com Davi.
E Deus tem uma história diferente comigo, com você, querido. Deus tem uma história diferente para fazer na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua família. Davi não tinha nenhum preparo físico, Davi não tinha nenhuma musculatura, Davi não tinha nenhuma habilidade específica para a batalha. Da onde ele tirou essas forças? Da onde ele tirou essa coragem? Da onde ele tirou essa habilidade? Não foi no exército de Israel. Não veio também porque ele era um homem sábio, cheio de sabedoria. Não foi também porque ele estava pastoreando as ovelhas do pasto. Mas Davi tirou essa coragem nas experiências com Deus. Davi tirou essa habilidade na sua intimidade com Deus, no relacionamento diários com o Senhor. Pastoreando as ovelhas do seu pai, Davi, ele tinha um relacionamento diário com Deus. Enquanto todos ali falavam do gigante Golias, nós vemos um Davi falando do seu Deus. Enquanto todos ali falavam do gigante Golias, da sua força, nós vamos ver agora Davi falando da maravilhosa graça de Deus que ele conhecia. Enquanto todos ali estavam falando das estratégias do gigante Golias, Davi conhecia o Deus que arrancava as ovelhas das garras do urso e da boca do leão. Infelizmente hoje, as pessoas conhecem mais sobre o tamanho das lutas e da força dos seus opositores do que conhecer a força do seu Deus. Infelizmente hoje, as pessoas estão mais preocupadas e enxergam mais a batalha, a luta, enxergam mais a doença tomando conta da vida, enxerga mais o espírito que tem se levantado de derrota contra a vida deles do que o seu Deus. Os olhos, eles tendem a ficar fixados mais nas circunstâncias, nas adversidades, do que na palavra de Deus. Observe que até Davi chegar, ninguém falava sobre Deus. Até Davi chegar, ninguém falava sobre o Senhor dos exércitos. Mas quando Davi chega, ele diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Senhor dos exércitos, o Deus de todo exército? Uau! Davi, ele usa 7 versículos, do 23 ao 47, para falar a respeito do seu Deus, de quem é o seu Deus, para dizer quem é o seu Senhor. Eu quero compartilhar com você. No versículo 26, Davi vai dizer assim: o Senhor é o Deus vivo. O Senhor, o meu Senhor, é o Deus vivo. No versículo 37 ele diz: o Senhor Deus é quem me livra. É quem me livra da garra do urso, do leão e de todo gigante. Eu tenho um Deus que me livra e me guarda. No versículo 45 ele diz: o Senhor é o Senhor dos exércitos. Uau! No versículo 46 ele vai dar 2 declarações. Ele diz assim: o Senhor é aquele que entregará nas minhas mãos o inimigo derrotado. Ele diz também: o Senhor me dará a vitória e todos saberão que Ele é Deus em Israel. No versículo 47 ele diz assim, também 2 declarações: o Senhor salva, e depois ele diz: o Senhor é Deus de guerra. Quem guerreia as suas guerras, quem vence as batalhas, as suas batalhas, é o Senhor dos exércitos sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu tenho um Deus, você tem um Deus que vai nos dar a vitória diante de todo gigante que se levanta, diante de todo gigante que se levanta contra mim e contra a sua vida. O que eu preciso ter é uma vida de relacionamento com a palavra de Deus.
numa vida de relacionamento, de oração, de intimidade com Deus. Não é só pedir, não se trata somente de pedir, mas se trata de conhecer o Deus que você serve. Se trata de ter uma convicção de quem verdadeiramente é o nosso Deus, do Senhor da nossa vida, daquele que reina, daquele que cuida, daquele que guarda a minha e a sua vida. Eu estou falando nesta manhã de um Deus que faz milagres, de um Deus que faz milagres, de um Deus que faz milagres. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e, acima de tudo, te dê muita paz. Essa é a palavra que o Senhor pediu para entregar ao seu coração nessa manhã. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.